Este vídeo é para simular e entender melhor sobre o sistema comparativo, como você recebe a sua renda fixa. Observe a tabela abaixo de exemplo. Vamos fazer uma simulação durante alguns meses. Digamos que você iniciou em fevereiro. E em fevereiro, você alcançou 20 fechamentos na tabela. Quanto você irá receber em março? A regra do sistema comparativo diz: você irá receber analisando os 2 meses anteriores, levando em consideração o maior número de fechamentos alcançado. Ou seja, o que você irá receber em março será um comparativo entre os meses de janeiro e fevereiro, levando em consideração o maior número de fechamentos. Mas observe que em janeiro você não tem fechamentos. É claro, você iniciou em fevereiro. Então, em janeiro, 0 fechamentos. Em fevereiro, 20 fechamentos. Quanto você irá receber em março? R$1.000, que equivalem a 20 fechamentos. Continuando no nosso exemplo, digamos que em março você recebeu R$1.000 e por alguma razão não trabalhou, não teve fechamentos em março. A pergunta é: não terá nada a receber em abril? Sim, você terá. Por ser renda fixa, a regra do sistema comparativo será: o que você vai receber em abril será o comparativo entre os 2 meses anteriores, no caso, fevereiro e março. Em fevereiro, 20 fechamentos. Em março, você não trabalhou, 0 fechamento. Qual é o número de fechamentos maior? Fevereiro ou março? Fevereiro. Então, em abril, ainda que você não tenha feito fechamentos em março, recebe renda de R$1.000 referente ao maior fechamento em fevereiro. Continuando, em abril você recebeu R$1.000 e digamos que em abril você alcançou 30 fechamentos na tabela. Quanto você irá receber em maio? A mesma regra sempre se aplica. Em maio você receberá o maior número de fechamentos dos 2 últimos meses. Então, os 2 últimos meses, março e abril. Março você fez 0 fechamentos, abril você fez 30 fechamentos. Logo, você receberá 30 fechamentos no mês de maio. R$1.500. Ainda nesta tabela, em maio você recebeu R$1.500. Produziu, digamos no nosso exemplo, que apenas 10 fechamentos abaixo da tabela. R$500. Quanto você irá receber em junho? Sempre a mesma regra. Em junho, você receberá o comparativo dos 2 meses anteriores, levando em consideração o maior número de fechamentos. Então, em junho, você receberá o comparativo entre abril e maio. Em abril, 30 fechamentos. Em maio, 10 fechamentos. O maior é 30, mês de abril. Então, em junho, você receberá R$1.500 de acordo com o comparativo entre abril e maio, sendo o maior abril. Vamos a mais um exemplo. Lembrando que é apenas uma simulação. Estamos levando em consideração os meses de janeiro a junho. Entretanto, qualquer mês, a regra é sempre a mesma. No nosso exemplo, digamos que você iniciou em fevereiro e fez 10 fechamentos. Em março, então, irá receber o comparativo entre os 2 meses anteriores, janeiro e fevereiro. Em janeiro, 0 fechamentos. Em fevereiro, 10 fechamentos. Logo, em março, irá receber o equivalente a 10 fechamentos, R$500.
Em março, você recebeu R$ 500 e produziu na tabela 20 fechamentos. Então, em abril, receberá o comparativo entre os 2 meses anteriores, fevereiro e março. O maior é março, 20 fechamentos. Logo, em abril, receberá R$ 1.000. Ainda no exemplo, em maio, pela mesma regra, recebe o comparativo entre os meses de março e abril. Em março é o maior valor, 20 fechamentos, R$ 1.000. Então, mesmo que você tenha produzido menos em abril, o que vale é o maior valor, março. Então, em maio, irá receber, pelo comparativo, R$ 1.000, que é equivalente ao mês de março. Ainda na tabela, em junho, você receberá o comparativo entre os meses de abril e maio. Digamos que em maio alcançou 40 fechamentos, R$ 2.000. Em abril, 10 fechamentos, R$ 500. O maior é maio. Logo, em junho, você irá receber R$ 2.000, referente ao maior comparativo, maio. Vamos ao nosso terceiro exemplo, nossa terceira simulação. Nesta simulação, você iniciou em fevereiro e alcançou 30 fechamentos, R$ 1.500. Em março, irá receber o comparativo entre janeiro e fevereiro, o maior, fevereiro. Então, em março, recebe R$ 1.500. Em abril, você receberá o comparativo entre fevereiro e março. Digamos que em março você fez fechamentos menor do que uma tabela. Então, em março, digamos que alcançou apenas 5 fechamentos, R$ 250. O comparativo leva em consideração o maior fechamento, em fevereiro, 30. Logo, em abril, você recebe R$ 1.500. Da mesma forma, mês de maio, você receberá o comparativo entre os meses março e abril. Sendo 5 em março e 10 em abril, você recebe 10, referente ao mês de abril. Logo, em maio, recebe R$ 500. Em junho, recebe o comparativo de abril e maio. Digamos que em maio fez 20 fechamentos e em abril 10. O maior é maio, 20. Logo, em junho, você receberá R$ 1.000, referente ao maior, que é o mês de maio. Vamos a um quarto exemplo, uma quarta simulação. Em fevereiro, você iniciou e fez 20 fechamentos. Em março, recebe o comparativo entre janeiro e fevereiro. Sendo de fevereiro o maior, recebe então, em março, R$ 1.000. Em abril, recebe o comparativo entre os meses de fevereiro e março. Digamos que em março você fez 0 fechamento. Em fevereiro, 20 fechamentos. Então, receberá em abril R$ 1.000. Nesta simulação, está exemplificando uma pessoa que desistiu, parou, não está mais trabalhando. Repare que ela iniciou em fevereiro e trabalhou somente em fevereiro. Em março, ela recebeu R$ 1.000 e em março ela já não trabalhou mais. Entretanto, pela regra, em abril ela ainda irá receber, pois abril é o comparativo entre os meses de fevereiro, que ela trabalhou, e março, que ela não trabalhou. Então, em abril, ela recebe ainda referente ao mês maior, que é fevereiro. Mesmo ela tendo parado em março, ela recebeu em abril R$ 1.000. Entretanto, segundo a regra, em abril
ela também não produziu, porque no nosso exemplo, na nossa simulação, é de uma pessoa que parou de utilizar o aplicativo. Durante 2 meses consecutivos, ela zerou, ela não produziu. O que vai acontecer? Em maio, ela receberá o comparativo entre os 2 meses anteriores, março e abril. Mas em março, ela já havia parado. 0 fechamento. Em abril, 0 fechamento. 2 meses consecutivos com 0 fechamentos, resulta então em maio, fim da renda fixa, 0. E automaticamente a sua conta fica suspensa. Até o saque entende que este operador parou de trabalhar. Caso ele queira retornar, deverá entrar em contato com o seu supervisor, conforme estipula a regra. Vamos agora a uma última simulação. Nesta simulação, este operador fez fechamentos em diversos meses. Se você compreendeu corretamente como funciona o sistema comparativo, responda às perguntas que serão feitas. Observe a tabela. Quanto este operador receberá em novembro, se em setembro e outubro ele fez 18 e 37 fechamentos? Em novembro, ele irá receber R$ 1.750. O resultado comparativo de 2 meses anteriores ao mês de novembro, setembro e outubro foi, em setembro, 18 fechamentos, em outubro, 37 fechamentos. O maior número de fechamentos foi em outubro. Logo, em novembro, ele recebe o comparativo, ou seja, o maior valor entre os 2 últimos meses, 37 fechamentos, equivalendo, na tabela, R$ 1.750. Mais uma vez, quanto ele receberá em dezembro? Em dezembro, ele receberá R$ 1.750. O comparativo entre outubro e novembro resultou em outubro 37, que é o maior número de fechamentos. Logo, em dezembro, ele recebe 1.750. Vamos ao próximo. Quanto ele receberá em janeiro? Em novembro fez 22 e em dezembro 63. Em janeiro, ele receberá R$ 3.000. O comparativo resultou, no mês de dezembro, maior número de fechamentos. Mais uma última vez, quanto ele receberá em fevereiro? Em fevereiro, ele receberá R$ 3.000. O resultado comparativo de maior valor foi o mês de dezembro. Se você acertou essas 4 questões, significa que você compreendeu o sistema comparativo. Porém, se você ainda não acertou ou errou alguma, você precisa assistir esse vídeo novamente e entender como funciona o sistema comparativo, ok? O sistema comparativo é a melhor solução para você. É uma grande vantagem que a Telsac oferece aos seus operadores. Pois através do sistema comparativo, a Telsac consegue sempre valorizar você, dando o maior valor de renda possível,